E eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores da noite de hoje. Primeiro, a Fabrilis, que abriu as portas da loja para nos receber aqui. Agradeço muito a equipe, as meninas são excepcionais aqui. A Apsen Laboratório, que está ali representada pela Vanessa, com os medicamentos. A Camila Gran, que é nossa hoje, uma das nossas colunistas da revista, está representando aqui, trazendo a loja dela maravilhosa, que todas as meninas aqui devem conhecer, porque é excepcional. A Decate, que está fornecendo também as semijoias e tudo mais. A Inverna, cadê o Marcelo da Inverna? Trazendo a vinícola Inverna com os vinhos, os espumantes dele. A Glory, com nossa champanhe sem álcool. E a Lyric, que não tem um representante físico, mas que trouxe um brinde para todas vocês. Hoje vocês vão ganhar depois no final do evento, tá bom? Obrigada. Bom, meninas, primeiro talk produzido pela Luxial Magazine. Vocês especialmente foram escolhidas para participar desse talk, né? E para a gente falar muito sobre um assunto que é um tabu para muitas mulheres, que é a libido, a Luxial Magazine convidou 3 profissionais para tirar todas as dúvidas de vocês, que eu falo que é um tema extremamente polêmico e gostoso de falar ao mesmo tempo, né? A doutora Priscila Junqueira, a sexóloga, vai falar da parte, né, psíquica, emocional, vai tirar todas as dúvidas de vocês. E, ó, as perguntas são sem limites, hein? Né? Pode perguntar à vontade. Dá dicas, né? Né? E dar dicas, olha aí. Boa, gostei dessa, né? Dr. Guilherme Merice, meu endocrinologista, ele também, né, vai tirar todas as dúvidas de vocês da parte hormonal, principalmente, que é muito importante a gente cuidar da parte hormonal. Então o Gui está aqui para responder os porquês que acontecem, né, coisas no nosso organismo que a gente muitas vezes não entende. Ele está aqui para responder, né, tudo, tirar todas as nossas dúvidas. E a doutora Tayara Freire, ela faz procedimentos íntimos, ela é especialista nisso também, além de outros procedimentos, né? Ela faz a parte íntima, que a gente também pode perguntar à vontade como funciona, o que acontece, como é que é, a gente fica tímida para falar isso, né? Então ela vai explicar para a gente. Então, e também, né, nosso convidado, nosso chefe, José Negreiros, que está lá cozinhando, para harmonizar o nosso evento, melhorar o nosso evento hoje, deixar mais harmônico, mais gostoso, mais divertido. E vamos começar, né? Vou começar com o Dr. Guilherme. Existe um exame específico para as pessoas que têm melasma, para você poder identificar onde está a sua inflamação? Onde está a inflamação? Em relação ao melasma, não. Assim, pelo menos que eu conheça, não. Inflamação em relação ao melasma, não. Mas dizem que a inflamação, quem tem melasma é porque alguma coisa está inflamado, correto? Ou não? Pode ser, pode ser um fenômeno autoimune imunológico ou inflamatório geral e inespecífico, né? Não necessariamente algo específico. Então, geralmente, porque assim, aí a gente tem que ver espectros de tratamento e causas. Mas, por exemplo, uma vertente de tratamento é tentar excluir algo da dieta que te causa inflamação. Só que é muito difícil, né? Então, zerar glúten, zerar lactose. Nem sempre as pessoas vão ter intolerâncias. Aí a gente faz o exame para intolerância a glúten, poucas pessoas que vai dar o positivo cheio mesmo, que são os intolerantes verdadeiros, que tem realmente a patologia de comer ali um pãozinho e passar muito mal. Mas às vezes tem um espectro parcial dessa inflamação, como um exemplo apenas o glúten. E aí isolando isso da dieta, às vezes melhora um pouquinho a questão do melasma. Mas não é algo muito específico, é difícil a gente isolar algo específico, pelo menos que eu conheça, não é algo que eu trato muito, tá? Então não é o que mais vem ao meu consultório, mas acho que seria mais parte dermatológica mesmo. Mas que eu conheço sim, especificamente um exame para a causa específica do melasma, eu desconheço. Ok, então o que a gente deve se alimentar para estimular a libido de forma natural? Alimentos afrodisíacos, Bom, tem alguns, se a gente for ver, eu conheço mais de fitoterápicos, alimentos em específico nem tanto.
Mas alguns fitoativos, talvez a doutora conheça melhor de alimentos, né? Não sei, mas fitoativos em relação a... vou dar o exemplo de um. Tem o Epimedium icarim, é uma erva, é o Horny Goat Weed, que é a erva do bode tarado, né? Traduzindo o português. Traduzindo literalmente é isso, o Epimedium icarim. Geralmente eu coloco em fórmulas mais masculinas do que femininas, porque a gente vê efetividade maior na parte masculina, porque a parte excitatória é um pouco mais fácil, digamos assim, é menos complexa do que a feminina. Então, em alguns casos funciona, como tríbulos terrestres, enfim. Da onde veio esse Horny Goat Weed, né? É uma ervinha do chão, isso é meio que cultura inútil talvez, mas é algo legal. É uma ervinha que tinha no chão num vilarejo que viram que os bodes eram meio tarados lá. Tinha uma atividade muito intensa ali dos bichinhos. E aí foram estudar o que era a plantinha, que é essa Epimedium icarim, que é o extrato ativo que a gente prescreve às vezes em fórmulas para ativar, né, a parte sexual mesmo, né? Então, e o porquê disso? Alguns fatores, né, que é aí da parte hormonal mesmo, que é a minha área, que influenciam, porque a gente pensa, poxa, por que o tríbulos pode melhorar? Por que essa Epimedium icarim pode melhorar? A vena sativa, catuaba, muirapuama, tem vários, né? Por quê, né? Pode estimular a produção hormonal, principalmente de testosterona, e pode estimular alguns conversores também. Então a gente converte a testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT, para uma enzima que reduz essa molécula. E aí o DHT ele é mais androgênico e tem um efeito mais excitatório. Então algumas delas vão ter esse efeito de redução e por esse motivo que faz, é a parte hormonal mesmo, né? Que está por trás. De forma contínua ou antes da relação? Não, contínuo. É contínuo e demora um período para funcionar quando funciona. Porque aí a libido ela é bem multifatorial, né? Ela não é só hormonal. E isso chega muito em consultório. Pacientes que vêm com a libido muito baixa procurando uma fórmula mágica do endócrino. Só que muitas vezes o exame está tudo bem. E aí é complicado de eu falar, olha, você não tem nada. Inclusive isso é bem errado da parte médica falar, você não tem nada. Porque o paciente vem com uma queixa, alguma coisa ele tem. O exame não identificou. Então o correto de se falar, que eu utilizo muito o que você tem não é identificado neste exame. Então temos que procurar outros cofatores, né? A parte hormonal nem sempre vai ser a explicação. Outro tema polêmico, vou aproveitar o gancho, aproveitar dessa parte hormonal. Se eu estiver falando muito, pelo amor de Deus, que a minha língua sai solta. Eu vou logo menos eu já vou passar batata quente. A parte da testosterona, quando se solicita um exame de testosterona na mulher, isso é uma grande polêmica, até dentro da área endócrina, tá? Por quê? Aí é uma briga entre Febraso, que é dos ginecologistas, né, entre as associações médicas. Por quê? O exame de testosterona no laboratório, ele foi feito para níveis mais elevados. Então o kit de análise, isso eu estou sendo um pouco técnico porque é importante para entender, é eletroquimiluminescência. Nessa análise a gente consegue detectar melhor níveis altos. A espectrometria de massa, que é um outro que é mais caro, que não é feito de maneira global, vê níveis menores com mais acurácia. Então, quando eu vejo níveis mais altos, geralmente eu estou procurando no homem essa testosterona, porque o homem naturalmente tem nível de testosterona bem mais alto do que a mulher. Mas a mulher tem testosterona. Então, se eu peço e vem baixo, não necessariamente é baixo. Eu não consigo confiar nesse valor, entende? Então, quando eu tenho indicação de tratar a mulher com a testosterona, eu tenho indicação clínica, não laboratorial. E o laboratório, quando eu vou pedir, então, a indicação é quando eu suspeito de um hiperandrogenismo. Quando eu suspeito que essa testosterona esteja elevada demais. E aí por motivos vários. Pode ser motivo doença ou motivo iatrogênico, que é excesso de uso de testosterona. Muitas vezes prescrito pelo médico mesmo. Isso chega bastante também. Está usando dose alta e aí começa a ter muita acne, efeitos colaterais virilizantes. Cai cabelo, a voz pode começar a engrossar um pouquinho, aumento do clitóris, aumenta a sensibilidade, crescimento de pelos no corpo, mudança de odor, tudo isso relacionado ao excesso de andrógeno no corpo. E aí a gente solicita, com indicação mesmo, aí, com suporte de todas as sociedades, a solicitação do exame de testo. Se ele vem alto, beleza, vou achar o problema, onde está. Está usando? Não estou. Então pode ser o quê? Um tumor adrenal? Um tumor ovariano? Às vezes um tumor central de hipófise, que estimula maior o eixo? Pode ser, tem várias possibilidades, né? Mas a indicação precisa é essa. E para tratar eu não preciso de um exame de testo. Mas isso em consultório, agora eu falei, né, o lindo do que é indicado.
Em consultório, eu vou dizer que eu não peço? Eu peço. Peço. Por quê? É muito difícil de eu chegar e explicar isso para todas as pacientes. O paciente quer ver o número ali. Embora esse número não vai mudar nada para mim, muitas vezes, é irrelevante para a minha tomada de decisão clínica, eu peço. Tem convênio, não vai, não, é um exame barato, tal, não causa maior dano, não vai ter uma nova coleta, né? Então a gente sempre tem que pensar no não fazer o mal também, né? Não vou pedir um exame que não tem necessidade. A gente pede, interpreta junto com a paciente, explica, né? E, pô, tá normal. O que pode ser? Se não é testosterona, aí eu vou passar a batata quente, né? Podem ser outros fatores neuropsíquicos aí que, né, podem estar interferindo. Obrigada. Vou fazer para a doutora Priscila. Vamos lá. Fogo na roupa, hein? Bom, nas minhas andanças aí mundo afora, eu percebo que as brasileiras elas são muito sexualizadas, né? Tem um sex appeal muito aguçado. As pessoas dos outros países acham que as mulheres têm essa qualidade. Isso tem a ver com a libido mesmo? Isso é cultural? Isso é hormonal? Isso é emocional? Muitas vezes é só uma aparência. Ah, é só uma aparência. Só uma aparência, né? Chegam muito no consultório, né? Vem às vezes até encaminhado do colega endócrino, do ginecologista, e está muito voltada, né, para essa questão da sexualização, mas na hora de realmente ter desejo, né? Eu achei ótimo que vocês colocaram libido. Libido não é sinônimo de desejo, né? Libido é uma energia vital e a gente direciona essa energia para o sexo, para o trabalho, para as relações familiares, para onde a gente, né, para o treino, para onde a gente conseguir, né, o que for possível para cada um, né? Mas com o desejo sexual aí baixo, né, por diversos fatores. Eu sempre encaminho para o endócrino também. Eu pergunto, já foi? Não foi? Deu algo? Ou ligo também, né, para os colegas médicos, porque é importantíssimo para mim também saber, né, se ela está com uma questão hormonal, né, e não que eu não vá tratar se está só com uma questão hormonal, porque não é só isso. Né? Quando a gente está falando de saúde sexual, a gente está falando de múltiplos fatores. E aqui no Brasil, a gente tem essa educação desde cedo? Como é que você enxerga isso? Não, poderia ser melhorado? Extremamente reprimidas ainda somos, algumas mais, outras menos. Né? Ainda uma repressão. Então, a repressão, ela é um fator que traz uma queda de desejo sexual, ou até falar não tenho desejo, ou nunca tive desejo sexual. Outro fator que a gente vê nos estudos são as questões religiosas. Não vou colocar agora a religião, né, mas a religiosidade. Sim. Por conta também de uma repressão. Os fatores relacionais, né, ninguém não, não vamos generalizar. Mas, principalmente para as mulheres, é extremamente difícil ter um desejo sexual se você está mal com a sua parceria. Mal que eu falo em outros aspectos. Nessa história de, às vezes, briguei hoje o dia inteiro, eu tô brigando um mês e o sexo tá maravilhoso. Só às vezes na música, na novela, no Instagram, né? Vida real não é assim. No story, né? Exatamente. Então sim, essa sexualização, sim, muitas vezes ela tá muito nessa imagem externa mesmo, né? Não é tão, reflete o interno, não tem tanta autenticidade e coerência. Exatamente. Exatamente. Obrigada. Tem muitas mulheres que chegam para você e falam assim, nunca tive desejo sexual. Muitas não, mas tem. Agora que chegam falando não tenho, é o orgasmo. Aí sim, comum. Isso é muito comum. Nós ainda temos uma porcentagem muito grande de mulheres que não têm uma satisfação sexual, não chegam no seu orgasmo, né? É alto os índices, né? Então ainda temos. Ainda tem.
Muitas, né? Já tive pacientes que foram ter um primeiro orgasmo com 54 anos. Não falam, né? E você pergunta. Não, diretamente não. Porque isso é uma questão também, né? Que eu vejo com os colegas médicos. Eles acabam não perguntando. Não pergunto. Uma vez eu fui dar uma palestra na São Leopoldo Mandique, uma colega endócrino que me levou. Hoje ela nem está mais lá. Mas ela me pediu, ela falou, Priscila, você vai fazer uma palestra para ensinar os meus alunos do 4º ano a como eles podem perguntar na própria anamnese sobre a saúde sexual. Né? Então eu montei uma anamnese para que eles pudessem, né, perguntar. Né? Então, não perguntam, né? A não ser os colegas que aí já têm uma especialidade também na área da sexualidade. Mas é bastante difícil, né? Perguntem. Vou começar a Pergunte. Queixa... me perguntou isso. Não pergunto. Porque ela já chega falando que tá tudo bem, né? Que já tá ótimo. Tem as pacientes mais fechadas, né? Mas é assim, algo que ainda é um tabu para os próprios profissionais da saúde, né? Também, que eu acho que é o tema. E aí vocês contribuem também, né? Exatamente. Cada um na sua. Eu até fiz algumas perguntas aqui, anotei. Como uma mulher pode reconstruir sua conexão com o próprio desejo, quando sente que perdeu sua identidade ao longo da vida, né? Mulheres que são casadas há longo tempo, passa por essa fase, né? Principalmente na perimenopausa, que, né? Você se pergunta, né? Quem sou eu, né? Porque mesmo que você tenha algumas respostas... Exatamente. Eu sou mãe, esposa, dona de casa, trabalho, enfim. Ao longo da vida. Maternidade, rotina e relacionamentos. Né? Então, como a gente consegue reconstruir essa conexão? Bem legal, eu esqueci seu nome, Silvia. Desculpa, Silvia. Bem legal sua pergunta, porque a primeira pergunta que a gente faz quando a mulher traz, né, a falta do desejo, a falta de conexão, é entender que fase da vida ela está, né? Porque é de acordo com o nosso ciclo vital. Sim. A gente consegue manter nossa saúde sexual legal ao longo da vida? Consegue. Basta a gente olhar com cuidado, com carinho para ela. Agora, as mulheres, eu atendo muitas mulheres com vaginismo. Não sei se vocês conhecem essa disfunção sexual. Já ouviram falar? Já. O vaginismo, ele é uma disfunção sexual que é a contratura do canal vaginal ao ponto dessa mulher não conseguir ter uma penetração. E às vezes, ela não consegue uma penetração completa, ou às vezes nem consegue que se toque mesmo nesse clitóris. Então, assim, existe uma dor, né? Hoje o vaginismo está dentro das dores gênito-pélvicas, que é de toda essa região pélvica. E a gente precisa, com a ajuda da fisioterapia pélvica, que são parceiros fantásticos também. Eu também, assim como não atendo, eu brinco com elas, não vou atender se não tem o endócrino, se não tem a fisioterapeuta pélvica. Porque essa mulher precisa sentir esse corpo como um lugar de aconchego, de prazer, porque ela está com um corpo que só traz dor. Então, essa conexão que você colocou, Silvia, ela muitas vezes ela é perdida também por essas disfunções. Às vezes nem é o vaginismo, mas eu tô, por exemplo, né, você colocou, a mulher está na perimenopausa ou está na menopausa já, que aí a questão da lubrificação está realmente prejudicada. Né? Aquele corpo, ele só está um corpo para dor, né? Não está para o prazer. Então, a primeira coisa é sentir e convocar essa mulher para se descobrir com o corpo. Uma das razões da Eversense ter nascido, a nossa marca de cosméticos íntimos, foi pensando nisso, né? Porque a gente não tem só cosméticos íntimos. Mas eu falava, poxa vida, né? É algo que eu posso complementar.
para o autocuidado dessas mulheres, né? Então, essa conexão corporal ela é muito importante, né? Porque começa ali, né? Um banho que você toma mais gostoso. Eu brinco com as minhas pacientes assim: você já se apresentou para sua vulva? Aí elas, como assim? Você precisa se apresentar para sua vulva. O seu canal vaginal não, pode deixar o seu ginecologista com essa parte ali, né? Mas, poxa. Mas uma coisa muito interessante do que você falou é isso, é trazer essa sexualidade, que a gente fala muito sobre sexualidade entre duas pessoas, né, ali, né? Mas para a vida, né? O prazer de você degustar um prato. Isso. O prazer isso de é você sexualidade, estar né? com Essa as suas energia. Amigas, o prazer de você sentir mesmo, né? O paladar, o engolir. Estar presente, né? Vivemos uma era de muita correria, né? De fazer. A mulher já faz, né, gente? E aí tá mais acelerado isso. Estar fincada, né? Na mãe terra, né? Isso mesmo. Estar, né? Focada e o prazer ele começa, eu acho, nessas pequenas coisas e vai se expandindo até isso, chegar na conversa, as relações, exatamente, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Rodrigo Santoro, não sei se vocês viram, acho que era ele mesmo. Ele falando que ele era sapiosexual. O que é isso, né? São as pessoas que sentem excitação e desejo pela inteligência, né? Então, e é isso, assim, né? Você estar com uma pessoa que está olhando no seu olho, né? Te deu um bom dia, né? Tá ali, eu falo com meu marido, nossa, se eu chego aqui, essa louça tá lavada, que tesão. Não é? Então, assim, são os pequenos detalhes que você falou, né? É muito mais amplo. Mas vai lá, Gabi. Tem algum procedimento que ajuda? Com toda certeza, com toda certeza. Eu acho assim, bom, pegando o gancho da pergunta da Silvia, né, é algo que eu já tinha pensado em trazer. Eu acho que a questão da libido, ela vai muito além do desejo sexual, né, em si. A gente está falando sobre segurança, sobre autoestima, a maneira que essa mulher se posiciona diante do mundo, essa força, essa autoconfiança, faz com que a vida dela aconteça totalmente diferente. Ao redor tudo responde diferente, né? E eu vejo os tratamentos estéticos, né, como ferramentas para garantir essa autoconfiança, né? Eu acho que o caminho é por aí. Então, nós temos tratamentos estéticos para tratar essa questão das mulheres que já estão em perimenopausa ou já estão menopausadas. A pele é uma queixa principal ali de ressecamento, adelgamento dos fios, né, perda de fios, o rosto que derrete. E essa flacidez, ela não é somente no rosto, ela acontece na região íntima. Então, nós temos hoje tecnologias que são lasers, como o exemplo do laser fotona, que nós conseguimos trabalhar de forma íntima, para devolver esse bem-estar íntimo para o paciente. Então, a gente consegue fazer clareamento dessa região, a gente consegue melhorar a flacidez dessa região, porque também fica flácida. Outra coisa que deixa essa região flácida, essa mudança de assoalho pélvico, é esse emagrecimento que a gente vê hoje em dia acontecendo bastante, né? Então, a gente consegue melhorar a lubrificação, a gente consegue melhorar clareamento, flacidez, a incontinência urinária também. As mulheres, às vezes, que passaram por partos naturais, pode acontecer isso. Às vezes, na própria academia, se fazendo uma atividade física, acontece um escapezinho ali. Então, eu vejo que a estética, de uma forma geral, não é só um procedimento que vai, vou fazer para ficar mais bonita. Não, é autoconfiança, sabe? Eu falo que em alguns momentos na vida, a questão de, né, em que momento a gente se encontra, isso, né? Eu, por experiência própria, houve um momento na minha vida em que eu me senti muito fragilizada e a minha autoestima ficou muito abalada. Eu uso uma bengala, é uma condição física permanente, que é sequela de um câncer ósseo que eu tive na adolescência. E nesse momento eu perdi o cabelo, eu tive uma cicatriz extensa, uma mudança gigantesca aconteceu na minha vida.
E o que fez eu me reconectar comigo mesma? Esse autocuidado. No banho, eu lavava a careca com shampoo, porque para mim aquilo ali era algo momentâneo, ia passar, entende? Então, assim, esse autocuidado, esse olhar para si, se priorizar, porque a mulher está inserida no mercado de trabalho, ela corre, ela leva o filho na escola, ela faz tudo, ela dá conta da empresa, ela planeja a vida de todo mundo e ela não se prioriza, né? E deixa sempre ali por último. E aí, dessa forma, a saúde estética, ela traz essa reconexão, ela traz essa autoestima de novo, esse autocuidado. E eu acho que, assim, independentemente de qualquer outra situação, seja ela hormonal, seja ela psicológica, esse caminho através do autocuidado, ele é reconexão, ele é a força dessa mulher, né? Então, o mundo vai responder diferente como a gente estivesse sentindo. A vida flui completamente diferente com essa autoconfiança. A força está aqui, está dentro da gente. A gente precisa se olhar. Vocês se enxergam hoje como vocês gostariam que as pessoas enxergassem vocês? Entendeu? Com essa autoconfiança. Vocês se cuidam, vocês se priorizam na rotina de vocês? Não é só um tratamento superficial. É algo para garantir confiança, né? Então, nós temos inúmeros arsenais, dentre eles a questão realmente dos lasers íntimos, que garantem mesmo, logo na primeira sessão, um bem-estar íntimo muito significativo. Eu falo que depois da virada de chave, né? Liga pro Rick, ele também ajuda. Além de médico da Gabi, ele é meu médico também. E também me trouxe um benefício gigantesco aí. Eu falo que ele me pegou no fundo do buraco no final do ano passado, com tireoide desregulada, com musculatura frágil, com composição corporal toda errada. E assim, esses dias eu realizei o sonho de ir caminhando para minha clínica trabalhar, coisa que eu não fazia há muito tempo. Até um trotezinho na esteira quase rolou, né? Rolou uma esteira. Trotezinho na esteira ali. Coisa que não acontecia há simplesmente 23 anos. Né? Então é uma vitória, sem sombra de dúvida. Posso só fazer um apontamento, assim, que me fez lembrar em tudo isso que vocês trouxeram agora, né? Eu vivi, assim, uma fase muito complicada na questão de libido durante a residência, porque é um período que, assim, principalmente na parte cirúrgica... Ortopedia para mulher, pelo amor de Deus. É, assim, insano que a gente vive, né? Assim, de ficar sem dormir, enfim, autocuidado zero praticamente, porque ou você escolhe, ou você dorme, ou você come, ou você se cuida. Eu escolhia dormir, porque era o momento que eu tinha. Aí, às vezes, meu marido ia levar comida para mim na cama, tipo, você tem que comer, pelo amor de Deus. Então, assim... a questão da libido ficou muito prejudicada. E eu tenho uma grande amiga minha que é ginecologista. Eu falei, pelo amor de Deus, Nana, me pede uns exames aí que eu tô preocupada. Eu acho que tá tudo ruim aqui, né? Aí ela, Rafa, você tá na residência. Não tem como ser bom, sabe? Tipo, calma, vai melhorar. Calma, vai passar, né? E o quanto que a gente precisa colocar, né, a questão do sexo, né, do casal... como prioridade para a gente conseguir fazer dar certo, né? Então, foi uma fase muito difícil. Meu marido foi muito paciente, digamos assim. Parceiro. Mas a gente também tem que entender isso e se tratar com carinho, né? São fases, são momentos que a gente vive. Então, é só colocar aqui que realmente... eu acho que nesses momentos também a gente tem que se tratar com carinho, né? Sim, com certeza. E se entender, tipo, calma, vai passar. Igual você falou, né? Do seu momento que ia passar, eu também falava, não, calma, vai melhorar, uma hora vai melhorar, e realmente. E o que você fez? E esse autoconhecimento, né? Não, assim, ó, no primeiro ano da residência não teve nada que eu pude fazer para melhorar. Sobreviveu. Mas sobrevivi. A partir do segundo, aí, realmente eu tive que colocar isso como um ponto de atenção, né? Como prioridade. Então, realmente colocar assim, poxa, tipo, eu preciso separar um tempo para isso, né? Que às vezes, se a gente deixa só a correria tomar conta da nossa vida, a gente
nunca vai ter tempo para isso. Exato. Né? É se colocar na agenda, né? Exatamente, a gente acha meio... Que sexo né? é saúde, né? Exatamente. Eu falo, pode pôr na agenda. Aí elas falam assim pra mim, mas como assim? Eu vou colocar lá sábado, 7 horas da noite. Eu falei, você põe tanta coisa chata na agenda, você não vai com sexo. E é ilusão achar que não coloca, porque você acorda, você já pensa assim, de repente eu vou tomar um banho mais demorado, eu vou escolher uma lingerie assim, assado. Você já tá colocando na agenda, né? Só que aí a hora que você fala, não põe lá, sábado, 7 da noite, aí assusta. Mas não, você já tá se preparando, se programando. Sim. E é isso que você colocou, né? Essa prioridade. Sim. E libido é o que há pouco nós falamos, né? Energia vital. Energia vital. Nós vamos colocar onde a gente conseguir. Se naquele momento para você o sono ela é prioridade, ok, vamos dormir, né? E é mesmo, né? Mas o sexo também vai te trazer, né? Liberação de hormônios, né, doutor? Um bom orgasmo, né? Com certeza. Mas eu acho que é muito importante isso e até assim, no começo eu estranhava essa coisa de colocar, né, realmente, separar um tempo mas se eu não tiver afim. Mas acontece que a gente constrói, né? O prazer momentâneo ali, né? A gente vai construindo. E eu tive muita sorte, porque realmente meu marido teve muita paciência comigo e ele sempre foi muito do diálogo, que eu acho que também é algo que ajuda muito, né? Pra libido fluir, o casal tem que estar muito conectado e falar sobre, que é um tabu, né? Falar sobre e é isso que você falou, de se conhecer, né? Isso, eu realmente não me conhecia. Então, assim, ter uma pessoa, um parceiro do seu lado, né? Que tenha esse diálogo aberto e que entenda o seu momento e te guie também, né? Te ajude nesse caminho, eu acho que muda tudo. Assim, você, Rafa, você tocou num ponto que a gente tem na sexologia, né? A diferença do desejo espontâneo e do desejo responsivo. Vocês já ouviram falar nisso? Não? A Rê não vale. O desejo espontâneo é aquele que talvez a gente tenha lá, né, com os 15 anos, 16 anos, aquilo tá. Depois também em alguns momentos, né, período que nós mulheres estamos ovulando, esse desejo sexual aumenta. E o desejo responsivo responsivo, é aquele que vem em resposta de um estímulo. Então, isso que a Rafa colocou, né? Eu vou me permitir, né, colocar na agenda, eu vou me preparar para tudo isso, eu vou começar. E aí, isso vem, né? Esse é o desejo responsivo. Né? A mulher leva em média de 15 a 20 minutos para se excitar, para ter uma boa lubrificação, para ter um sexo penetrativo. Depende, tem exceções. As mulheres também gostam, às vezes, das rapidinhas, né? Mas a maioria é assim. Né? Então, você tem, né, aquele momento ali de preparação para o seu corpo responder. Né? E isso é informação, é diálogo com a sua parceria. Né? Eu passo baralho, né, de amor e sexo para eles fazerem perguntas em casa, ou faço na terapia de casal com eles, porque eu atendo casais também. Então tem que ter mesmo, né? Eu falo, vocês fazem sexo, mas vocês não falam sobre sexo. E aí uma hora que não tá dando mais para ter, vocês vão também ficar sem falar e acabou. Né? Acabou. E aí tem essa desconexão, né? Não só com o seu próprio corpo, mas com o corpo da parceria. Você se desconecta. Gente, quando o filho nasce, né? Como é isso, né? Sem dormir, né? Sem comer muitas vezes. Né? E se aí o parceiro não tá ali também, né? Se não fica grávido, se não fica, às vezes... graças a Deus, você fala, não venha pra casa, não venha pra casa, né? Aí é nessas horas que eu brincava com meu marido, que bom que você acordou à noite, que você trocou a criança. Aí, me deixou com energia agora para outras coisas.
Então, acho que é essa parceria, né? Esse diálogo que tem que acontecer. Falta muito entre os casais, né? Eu atendo casais que às vezes vão na terapia para conversar não só sobre o sexo, né? A relação como um todo, né? Queria que vocês passassem dicas práticas. Você acabou de falar sobre ter um tempo né, dedicado a isso, mas o que mais na prática para uma relação duradoura, né, que já é longa, para quem já está naquela rotina cansado, estressado, muito trabalho? O que vocês trazem de prática para conseguir reviver isso? Quer começar? Já falei, mas quer falar? Não sei se... não chega dica prática da parte hormonal, não sei se tem muita coisa para... A gente sempre tenta, dentro do consultório, adequar toda a parte hormonal, né? Acho que assim, eu tenho escutar esse casal, talvez, né? Chamar... alguns casais passam junto, inclusive, né? Então tem muito casal que passa junto no consultório. E geralmente, isso até às vezes eu até dou umas... assim, uns puxão de orelha, porque o homem, às vezes, ele quer que a mulher acompanhe o ritmo. Só que aí o cara tá usando testosterona, muitas vezes por conta, tá com a testo de 1.500, 2.000, muito maior do que o nível fisiológico, e ele tá hiperexcitado. E ele quer que a mulher acompanhe. Ele falou, cara, vai segura a onda, velho. Pelo amor de Deus, exato. Não, tem uns caras malucos, sério. Sim, a gente tem um impulso sexual excessivo, né? Não, demais. Vício e pornografia hoje em dia. São muitas outras patologias. Isso, e geralmente vem do cara, e assim, ele vem usando hormônio, e muitas vezes por conta, até em doses mais altas do que deveria, né? E aí cabe a mim tentar dar uma adequada nisso, muitas vezes é difícil, mas... Aí ele tá hiperexcitado e quer que a mulher acompanhe. Aí fala, não, dá testosterona pra ela também. Porra, não é assim, né? Vou turbinar todo mundo. Aqui não é um lugar que eu boto nitro na galera. Não é assim que funciona, né? Mas acho que cabe meio que adequar realmente essa questão do casal conversar, né? Acho que da minha parte é sempre deixar meio que adequados e regulados os hormônios dos dois. Aí entre o multifatorial, né? Que aí acho que Do ponto de vista psíquico, né? Eu sempre pergunto, qual foi a última vez que vocês saíram juntos? O que vocês faziam quando vocês namoravam? Qual que era o programa preferido? Porque é o que você falou, a rotina vem, os filhos vêm, só sai com o filho, né? Não sai mais só os dois. Né? Então, esse voltar mesmo, né? a pensar em quem era você antes. Uma das primeiras perguntas também que eu coloco na anamnese é o que fez você apaixonar por ela ou por ele, ou independente do casal, né? Ser homossexual ou não. Eu pergunto, o que fez você apaixonar? De repente, aquela pessoa não está mais ali. Né? Dá para apaixonar por quem está ali? Né, por quem está ali, né, talvez você esteja buscando aquela outra pessoa. E as pessoas mudam, né? Com 10 anos. Exato, 20, né? Eu faço esse ano 29 que eu tô com meu marido e 20 só de casada, né? Então eu falo, e é isso, né? É sempre essa conversa, essa busca. E é sempre o que a falou, é sempre a mudança, né? Então assim, eu tô na fase que eu e meu marido vamos ficar sós, né? Isso. Então, assim, meu filho já tá fora, tem 20 anos, minha filha tem 17 Como que vai ser agora, né? Exatamente, então a gente já tá olhando um pro outro e falando, agora é a gente, lá atrás, 20 anos. Agora é vocês, né? Vão se apaixonar por vocês agora. Mudanças, né? E dentro da terapia de casal, só respondendo a questão também que foi você que falou, né, Cami, de repente começar esse desejo. Tem que ter o resgate, mas a gente tem técnicas já, né, comprovadas dentro da psicologia comportamental, da sexologia. A gente tem treinos de fantasia que a gente fala, porque o pensar em sexo, né, porque você abre o WhatsApp dos homens, né? É videozinho, é nudes. Das mulheres também já tem hoje em dia, né? Mas é esse pensar em sexo, né? Então você tem técnicas específicas do ponto de vista psíquico, começar a colocar sua mente para voltar, né? Se conectar, mas aí também é indicado um banho, seja sozinho, seja dois, massagens.
Uma atividade que eu gosto muito é de descoberta dos pontos, das zonas erógenas no corpo. Né? Você pergunta para eles qual que é a parte do corpo da sua mulher que ela sente mais excitação. Aí de repente ele fala, a vulva. Aí ela olha para ele e fala, não é. É um beijo na orelha que me excita mais. Então assim, não conhece. Eu pergunto, qual que é a sua fantasia sexual? Não, eu não tenho. E às vezes não tem mesmo, tá? Não é que às vezes está mentindo, mas principalmente as mulheres, pela repressão, falam, não, vamos aprender, né? Vamos criar essa cena, né? Vamos desenvolver essa cena. E nunca tem idade, né, para descobrir. Nunca. Eu vou pegar um gancho, Pri, que você falou um pouquinho sobre vídeos, estímulos. E hoje a gente está na era digital, né? E eu acredito que a gente nunca teve tanto estímulo dos dois lados. Eu acho que mais do lado masculino, mas o lado feminino também é muito estimulado nisso. E a gente sabe que tem alguns estudos, eu já estive numa aula da doutora Carmita Abdo, ela fala muito, ela é maravilhosa, né? Minha teacher. Ela fala muito sobre isso e assim, a gente sabe que o excesso de estímulo também prejudica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também nos dias de hoje. Sim, prejudica muito, inclusive que eu falei há pouco, não sei se vocês ouviram, do vício em pornografia. Né? Então, assim, sim, eles já nasceram, né? Os adolescentes de agora, né? Já nasceram. Então, assim, a gente tem também as doenças por conta de todo esse excesso. Então, quando a gente vai na terapia sexual e às vezes a gente propõe assistir um vídeo, eu gosto mais dessa técnica do treino da fantasia. Por quê? Porque você vai ser o autor, o personagem principal, você vai colocar quem você quiser, você vai ser o protagonista ou não, e você está ativo ali, né? É o teu desejo, é o que você está construindo, porque o vídeo é aquela cena. Aí chega com a parceira ou com o parceiro na hora, vai ter uma disfunção erétil, ou a mulher não vai ter desejo. Por quê? Porque é a realidade. Enquanto você está ali só vendo, né, isso muito antes foge da realidade, né? E cada vez mais por conta de tudo que a gente tem hoje, né? Qualquer lugar que você vai, qualquer site, você tá vendo, está recebendo, né, para as crianças, né, começando. Né, eu atendo rapazes de 20 anos, Guilherme, com disfunção erétil. Aí fala, não, eu fui no uro, tá tudo bem. Falei, que bom, né, que tá tudo bem. Ah, mas eu não tenho ereção. Aí você começa a anamnese, você se masturba? Sim, 3 a 4 vezes por dia. Eu falei, com qual estímulo? Ah, com um vídeo pornô. Aí ele mesmo já fala, né, doutora, tá tudo errado, né? Eu falei, tá, nós vamos ter que reaprender. Né? Já passou por uma educação em sexualidade inadequada. Então, nós com filhos, né? Vamos fazer educação em sexualidade em casa, gente. Nós não estamos falando de sexo para criança. Nós estamos falando de sexualidade, de desenvolvimento. Vai chegar a hora de falar também. Mas você começa muito pequenininho. Falando para uma criança de 3 a 4 anos que ela já sabe a diferença dos genitais, que não pode tocar, né, no genital do outro, que não pode deixar ninguém. Isso já é sexualidade. Eu não estou falando de sexo. E você vai proteger. Né? Os países que têm uma educação em sexualidade boa, índice de doenças infecto-contagiosas é menor. Gravidez na adolescência é menor. Abuso sexual é menor. Então, nós temos que começar na família e ajudar a escola a fazer isso também. Porque aí a gente começa a quebrar esse tabu. Começa a quebrar. Deixa eu fazer uma pergunta. Acho que para os dois, para o Guilherme e para a Priscila. Existe a possibilidade dos hormônios estarem todos bagunçados e a libido está ótima? E existe a possibilidade da libido estar baixa e os hormônios estarem ok? Bom, acho que eu vou começar, tá? Vai lá.
Sim, em ambos, né? A medicina não é uma ciência exata, então muitas vezes a gente pega e vê, assim, vamos falar mais da parte feminina no climatério ali. Então estamos entrando no climatério, a fase ali que vai fazer a transição da fase fértil da mulher para a fase não fértil, que é a menopausa. Menopausa é diagnóstico de tempo, né? 1 ano após a última menstruação, só como definição. Então estamos na fase de climatério. O hormônio tende a bagunçar tudo. Então, muitas vezes, estradiol faz pico e cai, os hormônios que controlam ali o estradiol, LH, FSH também estão subindo, caindo, progesterona já quase não existe, testosterona também muitas vezes já indetectável e não existe uma queixa. Né? Não existe uma queixa e muitas vezes eu pergunto ativamente sobre questão mais de libido e vontade de ter relação sexual de maneira direta. Não, tá tudo bem, dessa parte tá tudo bem. E o porquê que eu questiono? A indicação de usar a testosterona seria no distúrbio do desejo sexual hipoativo feminino, né, nessa parte. Isso formalmente, né? E aí geralmente é na pós-menopausa, mas no climatério já engloba. E muitas vezes não tem, né, a queixa e tá tudo, os hormônios tudo doido, bagunçado e tal, mas não tem. E do contrário também é verdadeiro ali. Às vezes está tudo lindo no exame e é aquilo que eu falei, né? Não dá para dizer, você não tem nada. Não foi identificado o problema no exame. O problema ele vai ser multifatorial. Aí vai entrar um monte de coisa que pode ser avaliado aí tudo dentro do que a gente estava dizendo. Né? Mas, e aí o tratamento hormonal seria quando tem, né, esse transtorno do desejo sexual hipoativo. A gente suplementa com testosterona. Geralmente em creme, né? Que é uma forma melhor de aplicação do hormônio, porque o hormônio injetável que existe na farmácia, as doses são bem altas. Né? São, como eu falei novamente, foram feitos para o uso no homem. Eu não consigo usar uma ampola para mulher. A dose vai subir para nível hormonal masculino e aí vamos ter problema relacionado a isso. Então a gente pode tanto manipular quanto usar o androgel, que tem em algumas formulações ali uma dose que a gente consegue extrapolar para a dose feminina. E aí a gente titula, tenho também algumas pacientes que a gente acaba usando injetável, porque não toleram muito o uso do creme. A gente geralmente, o creme, o que é a questão? O creme ou o gel, né? Ele pode ter uma passagem paralela. Então, eu passei no braço aqui, tá seco, mas é o abraço, encosta, tal. Secou, mas está lá. Então, às vezes criança de colo, às vezes animalzinho pet, é isso que eu ia falar. Sim, os pet. pets. Às vezes pega também e absorve. Então é uma preocupação que eu sempre oriento. Então eu geralmente sugiro pela manhã, onde o pico fisiológico da testosterona é maior, na parte interna da coxa, pós-banho. E aí espera secar, põe a roupa. Geralmente é uma área que não vai encostar muito em ninguém. Se encostar, vai ser no parceiro ali, né? E aí tudo bem. Passar um pouquinho de testosterona não tem, né? Mas não é... até dá uma... Mas aí a parte injetável fica para as pacientes que têm dificuldade de se organizar com creme, ou muitas esquecem, eu não gosto, é um negócio melecoso, tal, tá na correria do dia a dia, tal, não gosta muito. Aí a gente fraciona a ampola. Aí é algo mais delicado de usar. Geralmente a gente usa a testosterona em 2 ésteres, ou cipionato, ou outro éster que é um decanoato, que a aplicação é bem longa. Mas é tipo 0,1 ml da ampola, sabe? É muito pouquinho. Isso tem que ser, não é todo médico que faz, tá? É que como acaba atendendo gente que abusa, usa e abusa, tem bastante mão de doses, tanto para mais quanto para menos. Então dá pra gente usar com bastante segurança, de maneira tranquila. E aí o outro multifatorial, né, é tudo que a gente conversou agora. Sim, é isso mesmo. Ou seja, o combo aí é perfeito, né? Então. Perfeito. Tem que ter. Aqui, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, sim, né? tem que ter. Eu queria saber da doutora Tayá, Tá escondidinho aqui. Tayá, sobre o que mais procuram, o que as mulheres mais buscam relacionado à estética íntima, né? Os procedimentos que você tem disponível, né, para essas mulheres que buscam isso. Justamente esse laser que eu comentei, né, que ele é feito tanto intra quanto na parte externa. Seja ele para rejuvenescimento, falando de flacidez, porque a gente tem flacidez em pequenos e grandes lábios, né, e escurecimento da região. O laser de depilação também, que é algo antigo, já está aí há muito tempo, mas muita gente também busca essa questão da depilação a laser. E com certeza esse laser íntimo, para trazer esse bem-estar íntimo, porque assim, na questão da menopausa, o ressecamento ele não é só do cabelo, da pele.
o ressecamento vaginal, ele acontece mesmo, né? Então esse laser consegue devolver essa lubrificação, consequentemente melhora essa relação, né? E um comentário curioso, uma paciente que já realizou esse laser ano passado comigo, voltou agora para fazer de novo, e ela falou que o marido tinha adorado, que foi maravilhoso, que reacendeu a chama e que ele ainda brincava que estava tudo mais liso, mais bonito. Então ficou todo mundo satisfeito. Acabou colaborando para tudo. Né? Esses procedimentos, por exemplo, assim como a gente vai no dermatologista e faz um ultraforma, você precisa ir todo ano. Ele também tem a periodicidade de você estar voltando para fazer manutenção disso? É interessante quando essa mulher começa a observar que já está com dificuldade até mesmo na relação, né? Se fica mais difícil essa penetração, se falta lubrificação, ela já pode retornar para repetir essas sessões. Quando isso inicia, a gente sempre fala de pelo menos 3 sessões para o paciente ficar realmente satisfeito, né? O laser fotona, ele tem essa possibilidade de tratar tudo ao mesmo tempo, seja a parte de lubrificação, de contração desse canal, de melhora da perda urinária e de rejuvenescimento e clareamento, né? Então, melhora de todas essas formas. E no mínimo 3 sessões. E sim, pode ser refeito. Quando o paciente sentir necessidade, quando tiver indicação, pode ser refeito sim. Tá, e ele é um procedimento indolor? Super tranquilo. Internamente, às vezes o pessoal tem esse receio. Mas vai colocar um laser lá dentro, como que é? Isso dói? Não, não tem dor. É bem tranquilo, downtime também, essa recuperação super tranquila. A gente pede para o paciente por alguns dias, né, evitar relações sexuais, mas logo depois ali já está tudo liberado e é bem tranquilo. Mas não tem essa questão de dor. É muito tranquilo de ser realizado. Eu tava pensando exatamente isso, porque eu já fiz no rosto e é dolorido, né? Eu fiquei imaginando lá. Queima, né? A mucosa não tem essa coisa. Porque o fotona no rosto eu já dói, já fiz. O meu também é alto, mas na região dos olhos eu senti. Mas é diferente pela região mesmo. A mucosa, a gente não tem essa sensibilidade que você tem na pele. A pele do rosto é diferente da pele do corpo, então tem tudo isso. Como é que funciona? Quanto tempo entre as sessões? Intervalo mensal. Mensal. Eu, na verdade, queria ouvir um pouquinho aí de vocês 3, né? Ao mesmo tempo que hoje em dia, né, o nosso estilo de vida, né, ele muitas vezes ele vai de encontro, né, a tudo isso que a gente está falando, no sentido de a carga de estresse ela é muito grande, muitas vezes o estilo de alimentação, de sono, enfim, prejudica, né, e às vezes até a ausência do autocuidado, mas ao mesmo tempo eu sinto que hoje em dia nós cada vez mais temos espaços como esse, né, em que a gente pode discutir e ir quebrando pouco a pouco essa questão do tabu mesmo, né, de falar sobre libido, desejo e a sexualidade. Dentro aí das áreas de vocês têm percebido aí um grande crescimento de busca, né, por ajuda de homens, mais mulheres em viver, né, buscar uma sexualidade mais saudável e que vocês pudessem, né, compartilhar alguma história de sucesso, né, coisas, né, pacientes que vocês aí acompanham e que de repente possam aí nos inspirar também. Bom, eu acho que hoje a busca pelo autocuidado, ela não é mais só da mulher. Antigamente, a gente recebia no consultório, na maioria das vezes, mulheres buscando uma aparência mais jovial, mais fresca, mais descansada. E hoje não. Hoje os homens também buscam isso. Eles querem estar bem, uma boa imagem, cuidar principalmente do cabelo. A gente fala em tricologia, né? Essa coisa de perda do cabelo mexe muito com a autoestima. Então, é uma busca ali muito grande também. E
existem vários casos, assim, sabe? Existem casos que realmente tocam a gente um pouco mais profundamente. Uma paciente em específico, não tem problema eu compartilhar, porque eu, obviamente, não vou divulgar nada muito íntimo, mas era uma paciente que chegou com uma queixa muito grande de flacidez abdominal, por exemplo, estrias, escurecimento dessa região íntima, mudança de toda aquela região íntima, porque tinha sido um parto natural. E ela relatou, eu queria mostrar como que ficou, mas eu nunca tive coragem de mostrar para ninguém. Tudo bem se eu mostrar para você? Eu falei, não, tudo bem. E aí, quando ela mostrou, ela começou a chorar muito, assim. Olha, eu nunca consegui mostrar isso para ninguém, eu acho que isso não tem solução, ficou muito escuro, essas estrias são mais evidentes ainda porque estão escuras, a minha região íntima não clareia, eu já usei um monte de creme e tal, não sei o quê. Falei, calma, existe sim a possibilidade de melhorar. E a gente traçou um plano de tratamento que não foi milagroso, uma coisa de dia para noite, foi um acompanhamento, né? E ela relatou que nem mesmo luz acesa no quarto tinha mais. Então ela não ficava sem roupa mais na frente do marido, ela saía do banho já vestida, ela não se trocava na frente do marido. Então a gente conseguiu recuperar a autoestima dela, melhorar o casamento dela e assim, foi outra vida, né? Foi um caso que me marcou bastante nesse sentido, porque aquilo travava a vida dela completamente. E em todos os sentidos. A paciente já tinha ali uma certa depressão, ela teve esse distanciamento do companheiro. Você imagina, você viver numa casa com a pessoa e você não conseguir se trocar ou ser vista sem camisola que fosse. Sem intimidade. Exato, não existia. E não existia a luz acesa no quarto mais. É muito profundo isso, muito. Bom, vamos na ordem aqui. Da minha parte, tratamento tanto para homens quanto para mulheres, vem cada vez mais queixas desse tipo de parte sexual, né? Antes, eu vejo que assim, não estou atendendo há muito tempo, não sou formado há muito tempo, mas no começo da formação eu via que vinha muito mais homens. Mas eu vejo muito mais, não mais mulheres agora, mas crescendo o número de mulheres ultimamente, assim, digo nos últimos 6 meses talvez, não sei, assim, período, deu para notar essa diferença, sabe? Não tem números, mas a percepção é que aumentou a busca também por mulheres, que vem com a queixa ativa, eu não, e muito da parte estética também, eu trato muito obesidade, né, e até é o oposto da obesidade, né, mas sarcopenia, tem até o caso de uma menina, né? É nova, tem lá seus 20 e poucos anos, 20 altos, muito magra. Ela tinha 42 quilos, eu acho, mas quase 1,70 m. Assim, mas muito magra. E ela não conseguia colocar nenhuma roupa, se sentia muito mal. A gente fez um tratamento hormonal para ganho de massa magra. E aí é visto por muitos colegas meio que como tenebroso isso, né? Porque você vai dar hormônio para a pessoa ganhar músculo. Sim, faz parte da bula, inclusive das medicações que a gente utiliza. Não vou dar muitos detalhes das medicações, mas medicação como nandrolona, oximetolona, oxandrolona são esteroides anabolizantes que, quando usados de maneira correta, né, ela não teve virilização nenhuma, não teve problema algum, mas era a ponto de ela chegar, ela não conseguia também tirar roupa, não tinha relação, nada assim, ela ficava, porque é muito magra mesmo, ela se sentia, né, e aí no espectro contrário que a gente está acostumado. Porque geralmente é a obesidade que chega. A gente fala, não, a pessoa muito, né, quer emagrecer. Ela não, ela queria ganhar. Ela queria bater 50 quilos. Era o sonho dela, era bater 50. E quando bateu 50 quilos, nossa, foi a alegria, né? Hoje ela não faz mais o tratamento para ganho de massa magra, porque ela ganhou e consolidou. Lógico, não é dar hormônio e sentar e espera Deus me dar músculo, não. Na academia, é um trampo do caramba, é malhar mesmo, comer o mais difícil. Pra Gabi é fácil, né? Bater meta de proteína, que é coisa mais difícil que bater meta de proteína, gente. Ficar contando ali. Dá um trabalhão. Então, o esforço, a gente percebe que a garra que ela tinha é a mesma do sofrimento que ela tinha, né? E conseguiu bater os 50 quilos, ela veio em consulta já com 50 quilos e estava com um pouco de colateral relacionado à espinha. Estava com bastante espinha na região aqui do busto, nas costas, não tanto no rosto, mas era perceptível. Eu até falei para ela, olha, vamos tirar agora, vamos reduzir. Nossa senhora, ela quase voou no meu pescoço. Não tirar nada, acabei de chegar em 50 quilos, falei, não, calma. Então, né, enquanto o colateral está sendo estético apenas, né,
tudo bem. Exames estavam tudo bem, sem outros grandes colaterais, era questão de espinha apenas. Então, se é apenas isso, é algo estético, a gente consegue compartilhar da decisão. Dá para continuar o tratamento? Dá. Ela não se importava com aquilo porque o peso, ela estava conseguindo evoluir dentro disso, né? E lógico, agora que já não tem mais o tratamento hormonal, esse colateral já resolveu, consolidou, ficou tudo bem, super bem, né? Então é um outro contraste, né? E tinha também queixa relacionada à parte sexual, por conta disso, né? Então, e de homem o mais comum é obesidade, é mais comum mesmo, né? Ou que quem está usando muito hormônio arrebentou com o eixo, esteroide anabolizante, a galera abusa, arrebenta, e aí para fazer a recuperação, olha, é dureza, porque uma vez você joga o limiar lá em cima, aí o cara não consegue voltar ao normal. Às vezes a texto do cara tá de 800, 700, que é bem boa, normal, e o cara não tem vontade como ele tinha. Aí você fala, lógico, você botou em 3.000, 5.000, você tá querendo voltar, não Estourou é assim, a curva. Nossa. E aí eles querem, sabe, vem com uma demanda que eu não sei, isso é... Manda lá pra mim. Eu vou começar a mandar. Eu vou mesmo, porque tem uns casos que, né, e é difícil você conseguir recuperar isso, porque não é hormonal. Não tem o que fazer, sabe? E então vem bastante assim também, né? Bom, segundo as últimas pesquisas, Rê, as pessoas estão transando menos. Menos. Então, você tá vendo? Não, então, como você não vê como é louco, né? questão, A pessoa tá com a testosterona então, lá, assim, não tá fazendo. a gente sabe, né, que tem já pesquisas mostrando que é internet, é celular, né, as pessoas perdendo a intimidade, se desconectando. Né? Mas eu tenho 2 casos, inclusive recentes, diferente disso, né, de 2 mulheres já na menopausa, com 54 anos. Uma já tinha tido orgasmo, outra não. Na vida? Isso. Uma nunca tinha tido. E aí, né, com a ajuda também dos médicos, da fisioterapia pélvica, uma delas inclusive foi para massagem tântrica, essa que nunca tinha tido um orgasmo. E resolveu? Foi, sim. Olha só. As 2 tiveram orgasmo, né, com seus, uma com 52, outra com 54, né? E não é só um orgasmo, né, gente? Nós estamos falando de tudo isso, de autoestima, de autoimagem, de autoconfiança, né, dessa mulher que se rasgou num processo terapêutico, né, porque eu não estou falando de uma terapia breve, né, eu estou falando ali de semana a semana, tendo a coragem, né, para poder falar, se escutar. Então, não é só um orgasmo, né, mas acaba às vezes a gente chegando. Então, como também tem histórias, né, eu tenho uma história de um casal, isso já tem bastante tempo que eu atendi, a esposa que me procurou para a terapia de casal, porque a queixa dela é que ele tinha ejaculação prematura, a antiga ejaculação precoce, né? A gente fala prematura hoje. E aí a hora que ele chega no consultório para... Não, é a mesma coisa, mas hoje a gente fala mais prematura, mudou. Classificação muda. Eles adoram mudar as coisas. Adoram mudar. Tem hora que nem a gente dá conta de... Mas o que você está falando? Porque pode não, falar, doutor, não é pode, isso. Eu falei, não nossa, mas né? Não é, fica assim, pode muda falar. Tudo, Não. Assim, muda tudo. E aí esse casal, né? Aí a hora que eu faço sempre assim, eu entrevisto primeiro quem me procurou. Na verdade, eu peço para vir o casal, dependente de quem me procurou. Primeira sessão, o casal. Aí depois eu faço uma entrevista individual com cada um e depois uma 4ª sessão com os 2 de novo, e aí a gente define ali, né, o plano terapêutico. Geralmente terapia de casal não é uma psicoterapia longa ou uma análise, né, é algo mais pontual, define-se a demanda ali daquele casal. E aí ele, na sessão comigo, ele falou assim, mas não sei se eu vou fazer, se eu não vou. Eu falei, tá, mas me fale um pouco, né? Ela já andou pesquisando na internet e um dos exercícios que a gente vai ter que fazer é a masturbação. Aí eu falei assim, sim, realmente, é comprovado cientificamente que nós temos que fazer um treino ejaculatório, tem esse nome, falei pra ele.
Ah, mas eu sou de determinada religião e é proibido na minha religião a masturbação. Aí eu falei para ele, você nunca se masturbou? Não. Falei, tá bom, quem sou eu aqui, né, Mas interromperam o processo no iniciozinho, né, porque... E aí eu não menti para ele. Eu falei assim, sim, realmente, o que a gente tem hoje de técnica, uma das técnicas é essa, né, mas a gente tem técnicas para ansiedade também, porque está associado a ansiedade com ejaculação prematura. Ah, não, mas eu não pode. E ia chegar nesse momento, eu não ia mentir para ele, porque é o que a gente tem de tratamento ouro. Então, assim, eu ia falar para ele, né, que... E aí abandona. Ju. Eu vou fazer para o Dr. Guilherme. E ela chegou a falar para mim, então, quem vai abandonar ele sou eu. A Ju tá boa lá, hein? A gente sabe que a mulher, quando ela entra na menopausa, na fase de reposição hormonal, a reposição hormonal ela melhora, né? A disposição, o foco, o libido. Isso acontece também com o uso de antidepressivo? Boa pergunta. Então, a gente tem que ver primeiro a causa dos problemas, né? Então, sintomas do climatério menopausa, vamos lá. Então, essa questão do foco, né? A gente chama de fogging, né? Que é o nevoeiro mental ali que começa a chegar ali no climatério, é pela falta do estradiol mesmo, né? Aumento dos hormônios LH e FSH, pode dar fogacho, insônia, né? Distúrbios do sono, não só insônia para indução, mas na manutenção do sono. É aquele põe casaco, tira casaco, né? É um dia que tá frio, mas tá calor, e tá calor, 3 horas da manhã, né? Acorda molhada e tem que trocar roupa, trocar às vezes até a roupa de cama, né? Então, assim, todos esses sintomas, se estiverem relacionados à menopausa, ao climatério, à falta dos hormônios, a reposição desses hormônios em si resolve o problema. Então, se a causa é esta, o tratamento é diretamente esse. Tem alguns antidepressivos ou ansiolíticos, uma classe parecida, os inibidores da recaptação da serotonina, que aí é duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, que podem auxiliar, sertralina, estalopram, fluoxetina, podem auxiliar um pouco no tratamento. E aí, para alguns sintomas vasomotores, por exemplo, do fogacho, pode ajudar, a duloxetina, questão da insônia. Mas a gente geralmente usa essa classe, eu pelo menos prefiro sempre usar medicamento mais sintético desse tipo, para pessoas que não podem fazer a reposição hormonal. Ou tem uma contraindicação ali, a gente vai para a terapia alternativa, que aí temos que usar dessas outras classes de remédio. Porque a causa em si, se é hormônio, o tratamento vai ser hormônio. E na dose adequada, nem para mais, nem para menos. O hormônio é equilíbrio. Então, quanto mais equilibrado a gente conseguir deixar, melhor. Nem sempre de cara a gente consegue, até porque um bom tratamento ele começa na fase do climatério, então no começo desse distúrbio, né? E aí vai ter muita mudança ainda, é dinâmico. Então começa às vezes tranquilo, vira uma tempestade e às vezes passa sozinho. Mas a gente entrando com um tratamento logo no começo, a gente consegue amenizar muito isso e deixar algo bem mais linear. E aí o tratamento hormonal ele vai além dos sintomas. Então eu posso melhorar, por exemplo, saúde cardiovascular. A gente tem um gráfico de infarto que até os 50 anos, homem infarta muito mais do que mulher. A curva do homem é assim, ó. A da mulher é um J. Por quê? Começa baixinho, 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 chegou nos 50. E por que 50? Média de menopausa, climatério ali. Passou dos 50, a ponto de alcançar o homem até os 70 anos de idade. Você fala, nossa, mas o que acontece aí? Porque a mulher infarta mais tanto nessa fase. É a baixa do estradiol. O estradiol tem efeitos protetores no endotélio, na parte interna dos vasos sanguíneos, onde gruda ali o colesterol ruim, sabe, o LDL. Então ele tem um efeito protetor ali cardiovascular, melhora, né, o perfil lipídico, tem um efeito neuroprotetor, então ajuda também na questão da memória, parte óssea, então ali, né, a parte óssea ajuda também a consolidação óssea, tá? Toda a mineralização óssea, né, toda a parte de saúde também é relacionada à reposição. Então, além, né, e a sexualidade também, né, a parte sexual, a lubrificação, a parte da pele, que fica menos ressecada, a parte vaginal também, o ressecamento vaginal está muito relacionado. Então, não só os sintomas, mas a saúde também pode estar atrelada à reposição hormonal. Então, a gente fazendo o tratamento dessa maneira, os ansiolíticos ou antidepressivos aí vão entrar, pelo menos
como eu gosto de trabalhar, né, de maneira sempre o mínimo necessário. Quanto menos, melhor, na verdade. Porque a gente vai começar a modular neurotransmissor que não vai estar relacionado à causa, né, por isso. E a gente às vezes gera um problema que a gente não tinha. Inclusive, os inibidores da recaptação de serotonina, fluoxetina principalmente, tira a libido total. E dá impotência sexual para o homem também, dificuldade de ereção. Melhora a bupropiona, né? A BUP ajuda, exatamente, olha lá. Aí quando tem isso e a gente não consegue tirar o antidepressivo ou ansiolítico, a gente associa a bupropiona, que aí ela age por um outro mecanismo, que é dopamina, e aí principalmente a dopamina, e a noradrenalina. Aí eles auxiliam nessa questão sexual, associando com os inibidores da captação de serotonina, quando eu não consigo tirar o remédio. Mas o melhor é tirar. Bem como o anticoncepcional da mulher também, quando é pílula combinada, mas aí a questão é hormonal mesmo, estradiol, testosterona, né? Só brevemente, né? O etilioestradiol, ele aumenta esse HBG, que é uma proteína que gruda na testo, e aí ela não fica livre. Então a testo livre vai lá pro chão. Às vezes a testosterona tá boa, mas a testo livre é indetectável, então ela não consegue atuar. E aí eu vejo muito acontecer isso. A mulher vem com essa queixa usando a pílula anticoncepcional combinada, e algum outro colega deu testosterona, não melhorou, não vai melhorar, porque a testo está grudada, ela está presa. Então o que a gente consegue melhorar aí é trocar o contraceptivo. Se ele é necessário, a gente troca por uma classe que não tenha esse efeito negativo. Uma pílula, mini pílula, a gente fala que só tem progesterona ou progestágenos, né? Como a drospirenona, o AMI ou o SLIN, enfim. Esses isolados, eles não vão atuar nessa proteína, esse HBG, que é o estrógeno que faz, quando ingerido via oral, né? Então, fugi um pouco, né, da pergunta, mas... Mas um outro perfil hormonal também que faz a gente pensar por esse lado de desânimo, apatia, sonolência, a falta de desejo sexual, foi o que eu busquei exatamente pela questão da tireoide. Eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto. E assim, não sei se aqui alguém tem algum problema de tireoide, mas é uma sensação de morte praticamente que a gente sente. Você tá numa âncora. A perna pesa uma pata de elefante, a cognição é horrível e a gente não tem vontade de nada. E aí foi onde eu busquei o Dr. Guilherme. Tinha passado por outros profissionais em Campinas e que não tinha conseguido regular tudo isso. E aí a gente chegou lá, né, com um negócio completamente bagunçado. E aí não era uma questão de uma depressão, era o hormônio da tireoide. Um outro perfil hormonal, mas que também colabora. Doutor, você anda salvando uma mulherada. A mulher tem que estar boa. Exato. A depressão é muito confundida com... uma das causas de depressão, na verdade, é distúrbio hormonal. Então, até um bom psiquiatra, ele vai primeiro exaurir ali as causas orgânicas até dar o diagnóstico, vitamina D, tem vitamina B12. Bom, gente, nós vamos finalizar agora o primeiro talk da revista Luxial Magazine. Foi super bacana. Vocês gostaram, meninas? Vamos dar uma salva de palmas para nós. E eu queria agradecer vocês por contribuir com tanto conteúdo, tanta informação. Sabe que eu aprendi um monte de coisa com você hoje? Legal, né? Adorei. Eu agradeço estar aqui. Obrigada. Ou seja, temos solução para tudo, né, doutor? Né, Thay? Não é isso? Então é isso, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora vamos jantar, né? Nosso chefe lá fez um jantar maravilhoso pra gente. Vamos jantar?